Que conselho você tem seguido? A palavra de Deus descreve o seguinte: Roboão foi até Siquém, onde o povo de Israel havia se reunido para fazê-lo rei. Jeroboão, filho de Nebate, que havia fugido do rei Salomão, indo para o Egito, soube disso e voltou para lá. O povo das tribos do norte chamou-o, mandou buscá-lo, e foram juntos falar com Roboão. Eles disseram o seguinte: Salomão, seu pai, nos tratou com dureza e nos fez carregar cargas pesadas. Se o Senhor tornar essas cargas mais leves, a nossa vida será mais fácil. Nós seremos seus servidores. Roboão respondeu: voltem daqui a 3 dias, e eu lhe darei a minha resposta. Então eles foram embora. O rei Roboão foi falar com os mais velhos. Diga assim comigo: os mais velhos, que haviam sido conselheiros do seu pai, e perguntou: qual a resposta que vocês me aconselham a dar a esse povo? Eles disseram: se o Senhor quiser servir bem a este povo, dê uma resposta favorável ao pedido deles, que eles serão seus servidores para sempre. Mas Roboão não seguiu o conselho dos homens velhos e foi falar com os jovens. Diga assim comigo: os jovens, que haviam crescido junto com ele e agora eram seus conselheiros. Ele perguntou para os jovens o seguinte: que conselho vocês me dão? Olha o que os jovens disse para ele: você deve dizer o seguinte: o meu dedinho é mais grosso que a cintura do meu pai. Ele fez vocês carregarem cargas pesadas. Eu vou aumentar o peso ainda mais. Ele castigou vocês com chicote. Eu vou surrá-lo com correias. Curve a sua cabeça no seu lugar e vamos orar por essa palavra. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento. É um momento muito importante, um momento precioso. E eu peço que o Teu Espírito Santo venha nos direcionar nessa noite. Pai, fale em nossos corações. Nós queremos sair daqui transformados, renovados pela Tua palavra. É isso que nós te pedimos nessa noite. E te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa eu contextualizar vocês. Roboão é filho de Salomão. Salomão foi um dos homens, se não o homem mais sábio da terra. Só que olha o que aconteceu. O homem mais sábio da terra foi o que mais teve mulheres na face da terra. O homem teve muitas mulheres. E aí Deus falou para ele: Salomão, por causa disso que você está fazendo, que as mulheres começaram a adorar outros deuses. Eu dividirei o povo de Israel em 12 tribos. Você não vai dar seguimento ao reinado de Israel. E Roboão era seu filho. Quando Salomão morreu, Roboão seria o rei de Israel. O povo foi até ele e falou: Roboão, Salomão tratou a gente com um pouco de dureza. Alivia nossas cargas, alivia o imposto, que nós te serviremos para sempre. Aí o Roboão pega e vai com os senhores mais velhos, os homens que orientavam Salomão. Gente, quem orientava Salomão devia ser fraco. Eram senhores sábios. E eles dizem para ele: Roboão, atende o pedido do povo, faz o que o povo está pedindo. Só que olha o que Roboão fez. Ele foi nos jovens, amigos dele, colegas de infância, e foi pedir conselho. E o que é que os jovens falaram para ele? Roboão, se tu afrouxar isso aí, tu não vai conseguir controlar esse povo. Fala isso aqui. Vocês sabem o que o Roboão fez, gente? Ele foi perante o povo e falou assim: o meu dedinho é do tamanho da cintura, nem o meu dedinho é do tamanho da cintura do meu pai. Meu pai fez isso aqui, eu vou fazer muito mais, vou castigar muito mais vocês. Ele teve que fugir, senão o povo ia matá-lo naquele momento. E sabe o que aconteceu? A consequência dessa decisão? Israel dividiu em 12 tribos. Roboão não governou Israel. Ele governou Judá, apenas uma tribo. Gente, quantas vezes nós não já fizemos isso? Quantas vezes o nosso pastor disse algo, o nosso discipulador disse algo, nossos pais disseram algo a nós, e nós às vezes precisamos ouvir os jovens, amigo, colega,
O tema da mensagem de hoje é: que conselho você tem seguido? Que conselho eu tenho seguido? O rei estava diante de dois conselhos, ele escolheu o conselho que não era sábio. Mas que conselho eu e você estamos seguindo? Primeiro ponto da mensagem é: espere 3 dias. Gente, o que foi bom do rei Roboão foi que ele falou assim: povo, espera 3 dias e eu vou responder. Esse foi o único acerto dele. Gente, o tempo todo nós estamos escolhendo coisas. Mesmo nesse momento aqui no culto, você está aqui porque você escolheu estar aqui. Mas tem pessoas que não escolheram estar aqui. Tem pessoas que escolheram agora estar na frente de uma TV assistindo Domingão. Mas todo o tempo nós estamos escolhendo. Microdecisões, pequenas decisões podem ser decisivas na nossa vida. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui em Abaeté isso é muito comum. Você está no trânsito, a moto vem e te corta. Você tem uma microdecisão para tomar. Você pode fazer várias coisas ali, mas pode ter um impacto muito grande. Tem gente que vai pegar o carro, vai acelerar e vai quase encostar no motoqueiro só para ameaçar um pouquinho. Tem gente que vai abrir o vidro e vai xingar, vai gritar. Tem gente que não vai fazer nada, vai simplesmente seguir seu caminho. Eu estava uma vez ali no trânsito, aquele sinal perto das Amais, ali perto do Engels. Eu vinha com o carro, eu fechei o motoqueiro sem querer. Amigo, eu fechei esse motoqueiro, ele ficou me seguindo até quase lá no terminal me xingando. E eu olhava para ele, eu baixei o vidro e dizia: amigo, me perdoa, foi sem querer. E ele continuou me xingando até chegar lá. Mas assim, essas micro decisões, elas têm impacto muito grande. Segundo o jornal, projeta aqui para mim o The News. Segundo estimativas publicadas pela The Wall Street Journal, tomamos em média 35 mil decisões por dia. Você nem percebe isso, nem eu percebi isso. O que comer, o que vestir, o que vai fazer de manhã, a forma que vai pentear o cabelo e assim por diante. Desde decisões pequenas até decisões grandes. Como onde eu vou estudar, onde eu vou trabalhar. Deixa eu falar algo para você. Nunca tome decisão na pressa. Se está com pressa, já não é de Deus. É agora, é agora. E me responde agora, senão não rola mais, não vai rolar o serviço. Não vai acontecer. Querido, para e pense alguns dias. Toda decisão tomada com emoção gera arrependimento. Vou repetir. Toda decisão tomada com emoção vai gerar arrependimento. Todo dia chega gente no meu consultório dizendo assim: Luan, eu vou largar meu emprego. Chega gente, olha, chegou essa semana. Eu tô há não sei quanto tempo sem nada com meu esposo. Sem contato, sem falar, sem conversar. Doutor Luan, eu largo meu esposo. Querida, essa é uma decisão sua. Eu não posso decidir por você. Se tem uma coisa que eu aprendi, é que ninguém pode fazer mudança na nossa vida se nós mesmos não aceitarmos essa mudança. Então é muito comum chegarmos: Luan, eu vou largar meu emprego, eu vou sair do colégio, eu não vou estudar mais, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas por que a pessoa está falando isso? Porque ela está emocionalmente afetada. Então aí a gente tranquiliza ela. Quando ela ficar calma, com as emoções baixarem, ela vai decidir o que ela realmente quer fazer. Quando o pessoal chega falando assim: tem uma aluna que chegou, nunca mais eu vou pro colégio, porque fizeram isso para mim lá. Aí eu falei para ela: querida, calme. Bora tratar isso aqui que você vai querer estudar. Passou uns meses, ela falou: doutor Luan, graças a Deus eu não tranquei meu curso, porque agora eu quero estudar. Porque na emoção, na raiva, na tristeza, na angústia, se você agir nesse momento, a pessoa pode se arrepender futuramente.
Então, gente, espere. Decisões a gente tem que pensar. Então, Roboão, foi o único acerto dele foi esperar. Ele esperou 3 dias. Falou, povo, vai lá que eu vou dar uma pensada antes de decidir. E para vocês verem como o conselho é tão poderoso, gente, tão poderoso. Meus pais estão aqui lá atrás e a minha irmã está aqui também. A Rayane, a mãozinha levantada dela. Levanta a mão assim, Nani. Está lá atrás. Na época, eu estava fazendo vestibular. Eu estava estudando. Eu fui da época do Prise. Prise, Procel. Quem foi dessa época aqui? Já estamos ficando velhos. Levanta a mão, quero ver mesmo. Então foi dessa época. Eu tinha acertado 50 questões na primeira etapa do Prise. Eram 54 questões. Na segunda etapa acertei 52, eram 64. E aí na época, a minha irmã foi para a UTI na época da minha terceira etapa. E eu lembro da conversa que eu tive e eu não consegui fazer a minha prova. Eu fui, mas não tinha cabeça. E aí naquele momento, eu meio que desisti da medicina. Eu não queria mais estudar. Eu fiz uma licenciatura em Química e fiquei ali estudando. Eu acho que eu nunca falei isso, mas uma tia minha chamada Kelly, ela foi me visitar. E ela me visitou, ficou um tempo ali, ela viu assim que... Ela falou assim para mim, Luan, você é o cara mais estudioso da nossa família. E eu não vejo você estudar. E eu falei para ela, tia, eu não tenho pique mais para tá estudando assim. Ela virou para mim e falou o seguinte conselho que mudou minha vida. Ela falou o seguinte, ela disse, não deixa o que aconteceu com vocês, com a família de vocês, ser um motivo para você desistir dos seus sonhos. Gente, quando ela falou aquilo ali, aquele conselho, foi como uma brasa para mim. Eu tranquei a faculdade de Química em Belém, vim embora, vim para Baitetuba, era julho. Eu fiz o cronograma de estudo e comecei a estudar para as provas, sozinho em casa. Acordava 6 da manhã e à tarde eu ficava só resolvendo questão. E, gente, 6 meses sem fazer cursinho, sem nada, estudando sozinho, Deus me deu a vitória que eu passei em todas as faculdades que eu me inscrevi e com excelentes colocações em todas. E acabei ficando com 40 melhores alunos da nota do Pará no Enem na época. Fiquei entre os 40 melhores. Passei em medicina, odontologia, fisioterapia, passei, enfim, todos os cursos que eu fiz. Em fisioterapia, o curso mais concorrido na época, passei em 3º lugar. Mas o que me motivou foi um conselho. E um conselho pode trilhar, pode mudar o rumo da nossa vida. Segundo passo, segundo ponto. Conselho da multidão nem sempre está certo. Projeta o texto para mim. Vocês sabem quem foi o rei Acabe? Rei Acabe, gente, foi o rei mau. Ele pegou Jezabel, casou com Jezabel e trouxe idolatria para Israel. E olha só o que o texto de 1 Reis 22 diz. Olha só. Ele se uniu ao rei Josafá para reconquistar uma cidade. E aí o rei Josafá fala para Acabe o seguinte, Acabe, vamos consultar a Deus. Antes da gente ir para a batalha, vamos falar com Deus. Gente, sabe o que aconteceu? Acabe chamou 400 profetas. Todos eles disseram assim, Acabe, vai e ataca aquela cidade que vocês vão ganhar e vão ter vitória. 400. Um profeta, chamado Micaías, falou para Acabe não ir. Sabe o que fizeram com ele? Bateram nele e colocaram ele na cadeia. Sabe qual foi a consequência dele não atender a multidão e não atender o conselho de um homem de Deus? Foi que Acabe morreu nessa batalha. E a profecia se cumpriu.
Ele ainda tentou se disfarçar de soldado para não parecer rei, mas a flecha veio certinho e pegou entre a armadura dele. Então, gente, conselho de multidão nem sempre está certo. Não é só porque todo mundo acredita em algo que aquilo é real, que aquilo é verdadeiro. E, gente, aconteceu a mesma coisa também com Jeremias. Quem já ouviu falar no processo de Jeremias? Gente, Jeremias falava assim: Rei Zedequias, respeite a Babilônia. Respeite a Babilônia. Sabe o que Rei Zedequias fez? Queria se revoltar contra a Babilônia. Queria se revoltar. Gente, sabe o que aconteceu? Jeremias sofreu muito. E na última tentativa de Jeremias, a última tentativa dele, ele pegou um jugo de boi, colocou na costa e invadiu a reunião do rei Zedequias, dizendo: por favor, respeitem a Babilônia, vocês vão padecer se vocês forem contra ela. Um conselho de um homem contra uma cidade toda. Um conselho. Gente, Jeremias avisou por muito tempo o rei Zedequias que não era para ele bater de frente com a Babilônia. Por causa de um conselho, cara. Se vocês forem ver a história desse rei, é muito triste. A Babilônia invadiu, destruiu Jerusalém, levou esse rei cativo, acabou assassinando os filhos na frente dele e depois tirando a sua própria visão. E manteve ele escravo durante toda a vida. Gente, por causa de um conselho. Sabe o que fizeram com Jeremias por profetizar? Colocaram ele dentro de um poço, gente. Um poço de esgoto. E deixaram ele lá. Só que Deus teve misericórdia da vida dele. Então a multidão, uma cidade toda, falava que era para o rei atacar Babilônia. E apenas um homem falava que não era. E as consequências disso vocês já leram no livro de Daniel, que todos eles foram levados cativos para a Babilônia. Então, gente, nem sempre a multidão está certa. E o terceiro ponto da mensagem é o seguinte: emoções são passageiras, decisões são eternas ou permanentes. Você quer saber se uma decisão é para você? Eu vou ensinar um filtro. Faça essas duas perguntas. Antes de decidir algo, faça essas duas perguntas para você mesmo. Essa decisão está de acordo com a palavra de Deus? Olha só. Essa decisão está de acordo com a palavra de Deus? O segundo filtro da mensagem é o seguinte: essa decisão, ela me aproxima mais do meu chamado, do que eu nasci para fazer, do meu propósito de vida. Porque, olha, alguém pode te oferecer um conselho errado. Esquece isso aí, esquece essas coisas. Faz isso aqui. Mas a palavra de Deus diz que é errado, a decisão já está errada. Essa decisão, ela te aproxima mais do que você nasceu para fazer, do seu chamado. Olha que Deuteronômio 30, 19 diz o seguinte, olha: os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra vós, de que eu tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua descendência. Gente, olha que interessante essa palavra aqui. Sempre vai haver duas escolhas para você, sempre. É sim ou não, é vou ou não vou, faço ou não faço. Deus diz o seguinte, que os céus e a terra são testemunhas, que Ele propõe para nós, diariamente, vida e a morte, bênção e maldição. Todo dia isso vem para nós. E Ele diz assim: por favor, escolha uma vida. Escolha uma vida.